Sim, tá gravando. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vim até aqui fazer uma visita no nosso querido Centro de Cultura para apresentar a vocês a segunda aula do nosso curso de História da Música em 2021. Espero que vocês estejam se cuidando muito bem para que em breve a gente possa, todo mundo vacinado, estar aqui de volta aglomerado nesse lugar que a gente ama tanto. Bom, eu tô de óculos escuros, peço licença porque o sol está muito forte hoje, sol de chuva que a gente está experimentando aqui em Lavras, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas no nosso curso de História da Música, até agora a gente só falou de música monofônica. O que vem a ser isso? É uma música cantada a uma só voz. Pode ser uma pessoa só cantando. Gaudeamus hodie, quia Deus descendit de celis, et propter nos in terris. Pode ser um grupo de pessoas cantando. Latus est nobis, et filius natus est nobis, cuius imperius super numerum meus. Bom, mas se tiverem 100 pessoas cantando, não são 100 vozes? Em música não é assim que a gente diz. Se elas estiverem cantando o mesmo ritmo, a mesma melodia, com o mesmo andamento, tudo igual, a gente diz que as 100 pessoas cantam a uma só voz. Não é isso? Bom, se existe uma música monofônica, você deve imaginar que também deve existir uma outra polifônica. Existe, e a música polifônica foi feita desde sempre em diversos lugares do mundo. Povos africanos, asiáticos, americanos e europeus fizeram música polifônica. Músicas muito diferentes entre si, você pode imaginar. Mas no nosso curso a gente escolheu focar em um tipo de música. Então aqui a gente vai falar da música europeia polifônica, em especial aquela feita dentro das igrejas. Você imagina, pessoal, esse tipo de música é feita na Europa, nas igrejas europeias, desde o século IX. A gente está falando do ano 800, não 1800, ano 800. Era uma música improvisada, o pessoal improvisava as outras vozes. Imagina, a gente fica aqui no coral, aqueles que cantam no Vozes do Campos e no Canto das Nascentes. Vocês sabem o trabalho que dá a gente aprender vozes diferentes e cantar ao mesmo tempo? Naquele tempo o pessoal improvisava as diferentes vozes. Alguém chegou a escrever em um momento, e é por isso que a gente conhece isso, né? Escrever aquilo que estava sendo improvisado, e a partir daquela maneira de escrever, ou da maneira de improvisar que passou a ser escrita, passou a se compor coisas diferentes. Por isso esse lugar se tornou muito especial. E é dessa igreja específica que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Estou falando da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Ou, se vocês preferirem, a matriz de Nossa Senhora, que é isso que significa Notre-Dame. Bom, pessoal, entre os séculos 13 e 14, quando eu digo isso, estou pensando aí nos anos 1280, 1310, portanto, há 700 anos atrás, Notre Dame se tornou uma escola. Não no sentido que você pode se imaginar com carteira, chamada, professor, não é isso. Mas as pessoas que cantavam Notre Dame passaram a cantar de uma maneira um pouco mais sistematizada,
ou seja, se reconhecia a música que se fazia como sendo de Notre Dame. Isso acontecia porque, conforme falei, os compositores em Notre Dame passaram a escrever aquilo que antes apenas se improvisava. Antigamente, e em outras igrejas da Europa, você tinha a voz principal, normalmente uma melodia de canto-chão, aquela melodia de inspiração divina que ninguém sabe quem fez. E a partir dela, a gente improvisava outra voz, outras duas, três ou quatro ao mesmo tempo. Em Notre Dame, passou-se a se escrever essas coisas. Imaginem vocês. Até onde eu sei, foi a primeira vez em que isso aconteceu, que a polifonia passou a ser escrita. Além disso, certas técnicas ficaram padronizadas. O uso de certos intervalos, vocês lembram? A distância de uma nota para outra. Essa nota aqui vai bem com essa, esse ritmo vai bem com o outro. Essas duas notas não se devem cantar ao mesmo tempo. Ou, caso se cante ao mesmo tempo, depois delas precisam vir necessariamente outras duas. Esse tipo de regrinha passou a nascer ali em Notre Dame pelas mãos dessas pessoas, desses religiosos que faziam música. E essas regrinhas, pessoal, influenciaram a música por muito tempo. Vamos esperar o carro passar. De que maneira elas puderam sobreviver por tanto tempo e influenciar outros compositores, de maneira que até hoje a gente sabe que música se fazia em Notre Dame? Bem, vocês podem imaginar, a gente ainda não tem imprensa, a gente não está falando de uma situação na qual você pode mandar imprimir lá 50 cópias, 200, não dá para mandar fazer um livro numa editora. As pessoas tinham que copiar à mão aquilo que era escrito. O livro mais importante de Notre Dame, o manuscrito mais importante dessa época, foi conhecido como Magnus Liber Organi. Olha que nome fantástico. Só pode ser o nome de uma coisa importantíssima, porque Magnus Liber quer dizer o grande livro. Organi quer dizer órgana, o plural de órgano, que foi como ficou conhecido esse tipo de composição. Era um sinônimo de polifonia para as pessoas daquela época. Esse livro foi tão importante que muita gente se dedicou a fazer cópias dele à mão. Pelo menos umas 17 cópias foram feitas, 15, talvez 20, não se sabe ao certo, mas foram várias.
Como falei, de 700 anos para cá, quantas vocês acham que sobreviveram? Te digo, apenas 3. Uma delas está numa biblioteca em Florença. E teve um cara, um anjo em Florença, que teve a ideia genial de escanear essa cópia. Imagina, ele fez uma cópia digital desse negócio. Sabe quanto é que custa para ver? Nada. Pessoal, estou gravando esse take extra aqui só para mostrar o site para vocês. Bom, o melhor que eu encontrei foi esse, da Biblioteca da Universidade de Cedarville, nos Estados Unidos. Na página, aqui no cantinho, vocês procuram por Magnus Liber 1250. Vejam só que interessante. Aqui embaixo diz algo como: a criação desse arquivo foi possível pela cortesia da Biblioteca Medicea Laurentiana, aquela que comentei com vocês que fica em Florença. Essa biblioteca italiana tem um site também, com outra cópia do Magnus Liber, mas eu achei essa aqui mais simples de usar. Olha só, aqui embaixo tem um botãozinho para baixar todo o livro. Se você não quiser baixar, pode navegar pela página mesmo. Eu resolvi baixar para mostrar direitinho para vocês. Bom, mesmo sem ser um especialista em música medieval, a gente pode ver algumas coisas aqui, né? Dá para ver que a peça é para 4 vozes. Olha as pautas separadinhas. A maioria delas, as 3 vozes aqui de cima, a pauta já tem 5 linhas, do mesmo jeito que a gente usa hoje. E no canto esquerdo dá para ver as claves, tudo clave de dó, né? Esses quadradinhos diferentes aí é a maneira como se escrevia o ritmo, né? E as diferentes durações das notas e tudo. Bem diferente de hoje em dia, né? Agora, olha esse desenho aqui no canto esquerdo, né? Esse V. Isso a gente chama de iluminura, pessoal. Nesse caso específico, a iluminura é também a primeira sílaba do texto, é um Vi. Vocês podem imaginar, se copiar toda a partitura à mão já era um trabalhão, imagina o quanto essas iluminuras enriqueciam o trabalho, acrescentavam, né? E além disso, como devia ser caro as tintas que se usavam para fazer isso aqui, né? Muitas dessas tintas eram feitas à base de ouro mesmo, ou prata, além de outros componentes que eu não posso nem imaginar. Aí mais adiante eu vou mostrar uma outra iluminura mais sofisticada. Olha que beleza. Isso aqui é bem pequenininho, precisa ter uma mão incrível para desenhar isso. As iluminuras são repletas de simbologias. Aqui a gente pode ver que tem 3 planos diferentes. Ali no alto tem um anjo, no meio talvez a Sagrada Família. Essas iluminuras por si só já renderiam uma aula só para elas. Eu teria que estudar um monte, porque eu não conheço muito, né? Mas é um tema interessante aí para quem quiser pesquisar um pouquinho. E óbvio, vale muito a pena ir no site lá da Biblioteca de Cedarville para conhecer o livro e olhar um pouco com calma, que é uma maravilha. Bom, vocês já ouviram falar daquele ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. Quando as pessoas iam copiar um livro, era muito comum eles dizerem assim: ah, faltou uma música aqui que eu ouvia ser feita lá, ou que a gente mesmo cantava por lá e não foi colocada. Ou, essa nota aqui, eu conheci a pessoa que escreveu, não era bem essa, precisa mudar aqui. De maneira que as 3 cópias que sobreviveram até hoje, pessoal, são diferentes umas das outras. Elas têm coisas a mais, coisas a menos. E a gente não consegue saber exatamente quais foram os compositores daquelas coisas todas. Porque como se fosse uma criação coletiva, muita gente contribuiu para aquilo. Mas a gente sabe de 2 compositores importantíssimos. Você sabe por quê? Porque teve um santo, um anjo que viveu por lá. É uma maravilha o livro dele. Ele escreve o que se fazia em Notre Dame. Vou deixar uns pedacinhos aqui para vocês verem.
porque o livro dele fala de um dia de descanso em Florença, no século XIV. Imagina que maravilha, eu fico imaginando o que é que você tinha para fazer no dia de descanso em Florença, no século XIV, enfim, vamos pular essa parte. O cara que escreveu esse livro, a gente não sabe quem é. A gente tem o livro escrito, mas não sabe quem escreveu. A gente sabe tão pouco que o nome do autor do livro é Anônimo 4. Você deve imaginar certamente que existe então Anônimo 3, 2 e 1, talvez o 5 e 6, mas esse é o 4. Ele foi nomeado assim por um pesquisador que estava estudando os textos da época. Anônimo 4 diz pra gente, e eu vou mostrar para vocês a citação literal do texto dele. Mestre Leonan, de acordo com o que se dizia, era o melhor compositor de órgana. Fez o Magnus Liber para o serviço divino. Ou seja, esse nosso autor, Anônimo 4, está dizendo que Leonan fez o livro. Ele diz também, o livro estava em uso até o tempo de Perotin o Grande, que era melhor compositor do que Leonan. Vejam que coisa impressionante. Graças a um autor anônimo, sabemos que entre os séculos 13 e 14 existiram dois compositores em Notre Dame, Leonan e seu aluno que se tornou melhor que ele, Perotin. Não eram os únicos, a gente sabe que existiam outros, porque todas essas cópias, todas vêm com adições e coisas, mas temos esses dois nomes. E os pesquisadores procuram saber se eram pessoas importantes dentro da hierarquia da religião em Paris, ou se eram apenas monges ou padres, vamos dizer assim, pracinhas, que se dedicavam exclusivamente à música. Não temos certeza, mas sabemos que eram compositores, são dos primeiros compositores de polifonia dos quais a gente tem notícia na nossa tradição. E a gente vai poder ver agora, com a participação do Matheus Matias, que tipo de técnicas eles empregaram, que sistematização é essa que eu falei para você, que nota vai com qual, que tipo de movimento que elas podem fazer. E vocês vão adorar, porque o Matheus vai usar como exemplo uma canção que vocês conhecem muito bem, a primeira gravação do Madrigal da UFLA, que estreia agora. Vocês vão ouvir. Manda ver, Matheus. E aí pessoal, beleza? Então, como o Daniel falou, eu agora vou mostrar para vocês algumas das principais técnicas de condução melódica que os compositores da Igreja de Notre Dame praticavam. Bom, o que é uma técnica de condução melódica? Trata-se de escrever, compor uma melodia que vai funcionar direitinho com a outra, de maneira que ambas continuem soando a mesma música, mas ornamentada, embelezada, como alguns dizem. Vamos usar um exemplo musical bem famoso para ficar mais fácil de entender. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Pois então, essa melodia pode ser representada mais ou menos assim. Percebam que existem notas repetidas que vão ser muito importantes nesse contexto. A primeira técnica que eu vou demonstrar para vocês é que aparece sistematizada em Notre Dame, que é um movimento paralelo. Ou seja, temos duas vozes. Quando a nota da melodia principal ficar parada, a nota da melodia adicional também ficará parada. Se a nota principal subir, a outra melodia sobe junto, e assim por diante. Como será que isso vai soar? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Bom, gente, se existe uma técnica de movimento paralelo, será que dá para fazer um movimento contrário? Como será que isso vai ficar aí? Então, quando a melodia principal desce, ou seja, ela vai para o grave, a melodia adicional vai para o agudo e vice-versa. E quando elas ficam paradas, as duas ficam paradas. Vamos ver como é que isso vai ficar. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem
Será que dá pra fazer mais alguma coisa? Eu acho que dá, hein? Tem um movimento que chama oblíquo. Ele funciona assim. Uma das vozes fica parada enquanto a outra voz se movimenta, e vice-versa. Essa técnica pode gerar algumas dissonâncias interessantes. Vamos ver como é que fica. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. A última das técnicas que eu vou falar hoje é da aumentação e diminuição. Funciona assim. Uma das vozes vai cantar a melisma melódica da outra, mas só que na metade do andamento, ou na velocidade que você preferir. Será que você consegue identificar as duas? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Pega essa menina, boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Estas são algumas das técnicas básicas que foram sistematizadas naquele período e que até hoje fazem parte das ferramentas de qualquer compositor. Existem muitas outras técnicas importantes, mas a proposta aqui não é fazer uma exposição de todas elas. É importante dizer também que as peças normalmente incluíam várias dessas técnicas, quando não todas. Ninguém iria escrever uma peça toda usando só o movimento contrário ou só o movimento oblíquo, por exemplo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê em breve. Tchau! Bom, turma, espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula, apreciado a participação do nosso violoncelista Matheus Matias, que toca na orquestra de cordas da UFLA. E preparo vocês para a próxima aula, que será a última da Idade Média no nosso curso. Depois disso a gente já vai para o Renascimento. A gente vai ver que essa maravilha de polifonia feita em Notre Dame, pelas mãos especialmente de mestre Leonin e Perotin, em algum momento, ainda na Idade Média, foi considerada música antiga. Então a gente vai conhecer na última aula de Idade Média desse curso, a vanguarda da Idade Média, Ars Nova. Et